pessoal, bem-vindo a mais um devocional. Hoje é dia 15, nós vamos falar sobre a 15ª característica do Espírito Santo e hoje tá muito forte. Hoje eu quero falar que ele é o Espírito de aliança. Como assim, Carol? No capítulo 15, Paulo e Barnabé vão pregar ali para aquele povo, né? Que eles estavam ali saindo da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Aí alguns irmãos estavam ensinando assim: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, versículo 1, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Aí eles vão para Jerusalém para falar com os discípulos, com os apóstolos sobre isso. E aí eles chegam lá e começam uma discussão. Tem que circuncidar os gentios, porque os gentios têm que circuncidar. E aí Paulo e Barnabé vão defender que não tem, até que Pedro se levanta lá no versículo 8 e fala assim: Deus que conhece os corações. Um pouquinho antes ele fala, versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhe os Espírito Santo. Olha que coisa linda. Como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que os purificou em seus corações pela fé. Então a circuncisão agora era no coração pela fé. Então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre eles um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Então Pedro estava falando o quê? Nem a gente consegue suportar esse peso dessa circuncisão. Por que a gente tem que tentar impor isso sobre os gentios? Não, o Senhor conhece o coração e a circuncisão hoje é feita no coração, pela fé. E aí ele fala assim, versículo 11, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Por que é o Espírito da aliança? Quando você vai estudar sobre a aliança de sangue, você vai ver que um dos processos da aliança de sangue é a cicatriz. E quando Deus escolhe Abraão lá atrás para fazer a partir de Abraão dele um povo, por isso que era o povo de Deus, a partir de Abraão era o povo hebreu, depois se tornou os judeus, ele escolhe Abraão e ele circuncida Abraão, ele retira uma parte do órgão genital masculino, aquilo ali era o selo, aquilo ali era a marca. Todos os judeus, o povo de Deus, os homens, eles tinham essa marca, esse sinal, essa circuncisão. Então, todos os homens, desde Abraão em diante, eles precisavam se circuncidar, porque isso era o sinal da aliança deles com Deus. Tanto que Davi, né, quando ele vai derrubar o gigante, ele fala o quê? Quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o exército do meu Deus vivo? Ou seja, ele é incircunciso, ele não tem a marca, ele não tem aliança, então eu vou vencê-lo. E aí ele se levanta ousadamente para vencer o gigante com a marca. Só que na nova aliança, por que Deus escolheu o prepúcio, né? Deus escolheu a circuncisão para Abraão e todos os seus descendentes? Porque eles não tinham nascido de novo. Então, geralmente a marca, o sinal, tem a ver com a sua natureza. Abraão não tinha nascido de novo, então ele precisava de um sinal, de uma marca na sua natureza carnal, na sua carne, porque ele ainda não tinha nascido de novo. Quando vem o Novo Testamento, Jesus morre, o Espírito Santo é derramado e hoje o Espírito Santo habita dentro de nós nascemos de novo no Espírito. Então a nossa natureza foi mudada, hoje nós temos uma nova natureza. Se nós temos uma nova natureza, nós não precisamos mais ser circuncidados. E os homens dizem amém? Amém! Se não, imagina, todos os homens agora aceitam Jesus, passa ali na salinha, vão passar por um corte. Não, hoje o que Pedro está falando? A circuncisão hoje é pela fé e é no coração. E foi através do Espírito Santo. E tem outros textos que eu quero ler para vocês rapidamente, senão esse devocional vai ficar longo, porque eu empolgo para falar sobre isso. Olha lá, Romanos capítulo 2, versículo 29, Paulo vai falar isso também, a igreja de Roma, vai ensinar isso para os romanos. Olha lá, Romanos 2, 29 diz assim: Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não por lei escrita. Então Paulo vai falar que a circuncisão de hoje é no coração pelo Espírito. E olha isso, Paulo também vai ensinar isso lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22.
2 Coríntios 1:22, ele vai falar assim, olha o selo, a marca, a garantia da nova aliança. 2 Coríntios 1:22. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia daquilo que está por vir. Ou seja, o Senhor nos selou, nos deu como garantia. Selo mostra propriedade, selo mostra aprovação, selo mostra certeza de destino. O Senhor nos selou através do Espírito Santo, porque todos que têm o Espírito Santo são propriedades exclusivas de Deus. O Senhor nos aprovou, não por o que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. E através do Espírito Santo em nós somos aprovados, nós temos o selo de aprovação. E selo significa certeza de destino. Através do Espírito Santo nós cremos que nós vamos chegar nas regiões celestiais. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 ao 14, Efésios 1, 13 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Olha que coisa linda, que é a garantia da nossa herança na redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é a garantia, é o nosso selo, é a nossa marca. Hoje você não precisa passar pela circuncisão. O Espírito da aliança está dentro de você para te selar, para te aprovar, para mostrar que você é propriedade dele e para te dar certeza de destino. O Espírito da aliança habita dentro de você para te validar, para mostrar para mim e para você que é pela graça, é pela fé em Jesus e é o Espírito Santo que nos proporciona isso. Que bênção! Até amanhã no nosso devocional. Deus te abençoe.